Boa tarde, pessoal. Oficialmente e preferencialmente, pontualmente, todos mais em mente aí, às 2 horas da tarde, iniciando mais um Webder, trazendo um pouquinho mais de informação sobre as ferramentas Zorro, sobre a Webpick e sobre as possibilidades que a gente tem aí de reduzir custo com ferramentas e mesmo assim otimizar processos, né? Conectando ferramentas e fazendo com que elas conversem entre si, que é um dos maiores desafios aí das empresas, independente do tamanho, né? Não importa se é empresa ou uma multinacional, o grande desafio onde todo mundo reclama é a integração entre as ferramentas, né? Marketing não conversa com vendas, vendas não conversa com financeiro, financeiro não conversa com people, e assim por diante, né? Então não é só as áreas que não se conversam, né? As ferramentas também não se conectam e não se conversam, e com isso a gente perde informação e perde a chance de otimizar processos. Mas a gente está aqui, né? Eu, Caio e Léo, estamos aqui para desmistificar um pouco disso e trazer uma visão ainda um pouco conhecida do público brasileiro aqui, mas as ferramentas Zorro elas já operam já em praticamente todo mundo, né? E aqui no Brasil ela está crescendo cada vez mais. Então, vamos lá, falando um pouquinho fazendo aquele jabá, né? Curto e grosso, falar mais rapidamente aqui sobre a Webpick, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, para quem que a gente é, para quem que a gente não é. Então, abrir aqui o site, acredito que já está aparecendo aí para vocês. Então, a Webpick é uma consultoria de Martech, onde a gente trabalha sempre com implementação de ferramentas e conexão entre as ferramentas para otimizar processos. Em sua maioria, a gente trabalha com as ferramentas Zoho, que já ocupam um portfólio muito grande, afinal de contas, são mais de 60 ferramentas dentro do portfólio da Zoho, né? Então, a Zoho tem ferramenta para praticamente tudo. A gente costuma dizer que qualquer empresa na face da Terra tem alguma ferramenta que pode ser substituída facilmente por alguma das ferramentas Zoho, e isso é a mais pura verdade, vocês vão ver ao longo desse webinar. Então, a gente é focado aqui em grandes contas, né, em grandes empresas. Então, a gente atende Embracon, Unidas, Multiplan, Editora Globo, Creditas, algumas do governo também, Sabesp, Jus Brasil, né, algumas grandes empresas de transporte também, como o Gontijo, TPL. Então, não é que a gente não atende pequenas empresas, a gente atende, mas a gente foca realmente em grandes empresas, que é o nosso core. A gente gosta de ter dor de cabeça, a gente gosta de negócio complexo, tá? Então, terminando o meu jabá aqui, a gente vai partir para as ferramentas Zorro, lembrando que essa primeira etapa dos webinars, a gente está falando mais pontualmente agora das áreas que a Zorro atende, né? Então, dando uma pincelada sobre as ferramentas Zorro daquela área específica. Hoje a gente vai falar de marketing. No anterior, a gente falou sobre vendas, então quem não viu o anterior, volta lá, tem lá no nosso canal do YouTube. Depois a gente vai mandar mais informações também para todo mundo. E aqui nesse webinar sobre as ferramentas de marketing, a gente vai dar uma pincelada, mostrar um pouquinho por dentro como é que funciona, porque depois que acabar essa série de ferramentas por áreas, por departamentos, aí sim a gente começa a fazer webinars específicos sobre as ferramentas e antes de cada webinar a gente vai mandar sempre um formulário de pesquisa para as pessoas nos trazerem dúvidas já e a gente preparar já um conteúdo prévio para na hora que a gente apresentar, a gente já vai tirando todas as dúvidas que o pessoal vai mandando, tá? Então, vou fechar aqui, né? Então, quem quiser acessar aí é webpick.com.br, lá tem todas as informações, também tem formulário de contato lá para falar com um dos nossos consultores. Hoje, como eu falei, a gente vai falar de marketing, né? Então, a gente tem ferramenta de marketing mesmo, é um absurdo que tem no mercado, né? Tem marketing e vendas, acho que talvez sejam as duas áreas que mais tem ferramenta, né? A gente sempre mostra na nossa apresentação comercial um estudo que está um pouco até defasado, né, de 2024, mas em 2024 tinha mais de 24 mil soluções, né, SaaS, só de marketing e vendas. Então, é um absurdo assim, o que tem de ferramenta. E isso agora potencializado com IA, então deve ter muito mais ferramentas.
né? A grande diferença é entre ferramentas que otimizam o processo e ferramentas que são ok de usar, né? Então, tem esse grande diferencial aí das ferramentas, e eu posso garantir para vocês, sou um pouco suspeito para falar, óbvio, né? Mas eu posso garantir para vocês que as ferramentas Zorro, em suma maioria, elas são excelentes e elas batem de frente principalmente com os grandes players de mercado, custando muitas vezes menos da metade do valor, tá? Como é que a Zorro consegue isso, né? É meio estranho, né? Tipo, um negócio que é bom, tão bom quanto, às vezes melhor que alguma coisa, é mais barato. A Zorro consegue isso porque é uma empresa de 30 anos, né? Ela completou esse ano 30 anos, é uma empresa indiana, só que é uma empresa de capital fechado. Ou seja, ela não deve nada para investidores, para a Bolsa de Valores, né? E para nenhum tipo de fundo de investimento. Então, a Zorro sempre operou com investimento próprio, então ela consegue baratear as ferramentas. Mão de obra na Índia ainda é muito barato para eles, então eles têm Zorro tem mais de 25 mil colaboradores ao redor do mundo, né, e boa parte disso está lá na Índia. E também a Zorro, ela não comprou nenhuma empresa. Todas as ferramentas, todas as mais de 60 ferramentas que a Zorro tem, a Zorro mesmo que desenvolveu, né? O que é bom por um lado, é ruim por outro, né? Porque como é ela mesma que desenvolve, então às vezes demora um certo tempo ali a começar a desenvolver coisas novas e novas otimizações, mas a Zorro ela está olhando cada vez mais para o mercado brasileiro. Hoje o mercado brasileiro, só para vocês terem ideia, é o terceiro maior mercado Zorro no mundo, né? Então a gente só perde por motivos óbvios para a Índia, né? Porque ela tem muita gente, né? E para os Estados Unidos, né? Que é no primeiro mercado, às vezes, que as empresas, principalmente de SaaS, saem do próprio país, vai direto para os Estados Unidos, né? Então, o Brasil está muito bem posicionado, e a Webpick, ela, em questão de receita gerada, ela é o primeiro parceiro, Zorro, né? Tipo, o primeiro colocado, e o nono no mundo, né? Também a gente só perde para empresas indianas e empresas americanas, e daí a gente está competindo com dólar, e a gente fatura aqui em reais. Então, se tirar, eu acho que se tirar aí a taxa de câmbio, eu acho que a gente está em primeiro no mundo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho das ferramentas de marketing, tá? Então, hoje a gente vai falar de Zorro Campaigns, Zorro Social, Zorro Forms, Zorro Sales IQ, Zorro Sign, Zorro Marketing Automation, Zorro Survey, Zorro Sites, PageSense, Landing Page e Backstage, tá? Então, lembrando que é uma pincelada nessas ferramentas, é uma porrada de ferramenta, não tem como ser muito denso aqui em cada uma delas pelo tempo que a gente tem, que é de aproximadamente 45 minutos a uma hora aí, para não se estender muito, tá? Então, vamos lá, vamos começar pelo Zorro Campaigns. E daí eu vou mostrar aqui por dentro de duas contas nossas, tá? Uma conta da Webpick e uma conta de uma empresa cliente, tá? Por quê? Porque não existe nenhuma empresa hoje no mundo, eu acho, que use todas as ferramentas Zorro, tá? Não porque não goste ou que não funciona, é porque às vezes não tem necessidade. Às vezes tu escolhe uma e não escolhe outra. Por exemplo, no webinar passado a gente viu sobre Zorro CRM e Zorro Begin. Quem usa o Zorro CRM não usa o Begin. Quem usa o Begin não usa o Zorro CRM, porque o Zorro Begin é um CRM para pequenas contas, para negócios enxutos. E o Zorro CRM, ele é mais voltado para empresas com negócios mais complexos, tá? É para quem tem mais possibilidades, que tem mais variação de funcionalidade, é muito mais completo. Então, o Zorro Begin é o irmão menor, o Zorro CRM é o irmão maior, tá? Então, vocês vão ver que algumas empresas usam algumas ferramentas, outras usam outras, né? Porque em alguns casos elas quase que sobrepõem, né? É muito mais questão de estratégia mesmo e questão de uso, tá? Então, beleza. Zorro Campaigns aqui, eu vou mostrar o Zorro Campaigns dentro de uma conta aqui da Qualifiquei Leads, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo aí o Zorro Campaigns para vocês? Sim, beleza. Então tá. Então, vamos lá. O Zorro Campaigns aqui, e vou falando também, cada uma das ferramentas, eu vou falando também dos concorrentes diretos aí para vocês também fazerem uma assimilação de ferramentas e saber exatamente, putz, isso daqui eu consigo alterar, né, e substituir por alguma ferramenta Zorro. O Zorro Campaigns, ele é concorrente direto de HubSpot Marketing,
RD Station, deixa eu ver, me ajudem aí mais alguma ferramenta de automação de marketing, né? Mas as mais conhecidas acabam sendo essas, né? Brevo, né? Então, deixa eu ver, Dynamize, né? Então, todas as ferramentas de automação de marketing, o Zoho Campaigns, ele é concorrente, tá? Só que o Zoho Campaigns, ele também é concorrente interno, né, do Zoho Marketing Automation, tá? Isso, cara, Active Campaign também, exatamente, é uma outra concorrente, tá? Então, hoje, o de automação de marketing, Zoho tem duas ferramentas, tá? Zoho Campaigns e Zoho Marketing Automation. Qual que é a diferença maior entre elas, tá? É que o Zoho Campaigns, ele é mais voltado para relacionamento interno, né? Tipo, fazer gestão de leads, inbound ali, e esse tipo de relacionamento para quem já é da base, tá? E o Zoho Marketing Automation, ele é mais voltado para captação de leads, tá? Vocês vão ver isso na prática, porque o Zoho Marketing Automation tem algumas coisas a mais que o Zoho Campaigns, tá? Só que o Zoho Campaigns, ele tem mais integração com o ecossistema Zoho por enquanto. Acredito eu que o Marketing Automation agora, dentro desse ano, o Marketing Automation vai ter uma atualização muito boa, muito grande. Gente, eu vou pedir desculpa porque eu tô sem microfone dedicado aqui e tem uma obra em algum lugar. Não sei se é aqui do lado, se é aqui em cima, mas em algum lugar. Então, talvez comece a aparecer barulho de furadeira, de martelo e tal, mas vida que segue, né? Dia a dia do empreendedor brasileiro é assim. Vamos lá. Mas o áudio tá bem bom o áudio. Então, show, perfeito. Então, vamos lá. O Zoho Campaigns, por que ele é mais voltado para fazer a gestão dos leads que já são internos, tá? Porque ele não tem, por exemplo, a criação de landing page, né? Ele não tem a criação de ferramentas de atração de leads, de conversão de leads, tá? Já o Marketing Automation tem. Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, ele tem todos as informações sobre as campanhas, disparos, né, evolução dos leads, listas, etc, tá? Então, ele tem todas as informações mais importantes. Ele tem essa parte de campanhas aqui, que eu posso fazer campanha por e-mail, campanha social, que daí é com redes sociais, né, e campanha por SMS, né? Quem não usa SMS se assusta quando vê SMS, acha que é um negócio do século passado. Mas SMS é um canal extremamente barato e extremamente bom, né? Dependendo do tipo de negócio. Né? Eu que já trabalhei em telecom muitos anos, em telecom a gente gastava pouquíssimo de SMS e convertia horrores, né? Porque o SMS, do mesmo jeito que ele é barato, ele tem alguns limitadores ali, né? Então, caracteres, né? Tipo, tem 140 caracteres, então precisa ser uma mensagem curtinha ali, um link encurtado também, mas ele converte muito e ele é muito, muito barato. Tá? Então, nas campanhas de e-mail aqui, eu consigo ter campanhas diferentes de e-mail e o Zoho Campaigns, como a grande maioria das ferramentas Zoho, com disparos, com relacionamento, tem teste AB, tá? Então, isso é uma coisa que muitas ferramentas, por exemplo, de automação de marketing, não tem. Então, se eu clicar aqui em criar campanha, por exemplo, eu tenho várias opções de criação de campanha. Então, um e-mail simples, um e-mail já com teste AB, que eu posso fazer teste AB de assunto, posso fazer teste AB de pré-reader e posso fazer teste AB de conteúdo, né? O miolo do e-mail, tá? Então, no miolo eu posso testar textos diferentes, imagens diferentes, botões diferentes, tá? E eu consigo escolher também qual que é a fatia que eu quero botar, né? Tipo, o teste A e o teste B, eu quero botar 50-50, 40%, 60%, e eu posso definir também quando empata, se eu quero escolher manualmente ou se eu quero escolher automaticamente. Por exemplo, se empatar, o A é que vai ser mandado, né? E eu escolho também qual que é a porcentagem do meu público. Por exemplo, eu tenho 1.000 pessoas para mandar esse e-mail, mas eu quero fazer um teste com 100, né? Só com 10%. E daí, desses 10%, vai um pouco do modelo A e um pouco do modelo B. E eu defino também quanto tempo eu quero que dure esse teste, né? Então, por exemplo, se depois de 1 hora, eu defini para 1 hora. 1 hora depois, né, o B ganhou, né? Teve mais. Eu defino também o que é minha métrica de sucesso, se é abertura ou se é clique. Né? Então, o meu teste AB é muito completo, tá? E depois, quando a gente falar especificamente de campanhas, depois no webinar, daí a gente cria campanha e faz tudo isso, tá? RSS, que é de newsletter, né? De
de notificações de news. Zorro Meeting, que é por onde a gente está fazendo esse webinar aqui. A gente vai falar um pouquinho de Zorro Meeting também mais para frente. Tá? Aqui tem conexão direta com o GoToWebinar, né, da empresa GoTo. Eventbrite também, SurveyMonkey e Zorro Survey, que é uma ferramenta também de pesquisa que a gente vai ver mais para frente também, tá? Aí tem o Zorro Backstage, que também a gente vai falar um pouquinho dele. Tem de cupom para comércio eletrônico, né? De loja online também aqui, que é o Zorro e-commerce, Zorro Commerce, desculpa. E o Zorro Form aqui, que ele também se sobrepõe ao Survey, mas ele tem algumas diferenças também, tá? Que também é de pesquisa, de formulários, etc. Então, dessa forma que eu crio campanhas aqui dentro do Zorro e eu posso também analisar essas campanhas, esses disparos, né? Então, tipo, ver para quantos que foram entregues, devoluções, não abertos, clicados, cancelados, né? Aqui, por exemplo, foi feito um teste AB, né? Então, o vencedor foi o modelo A, né? Mandei para 5% dos destinatários, tá? Então, aqui eu consigo ter toda essa gestão. Contatos, mesma coisa. Então, aqui dentro de contatos, deixa eu ver se não vai aparecer nenhum outro. Vai aparecer um pouquinho de dados sensíveis aqui. Vou tirar daqui. Então, aqui em contatos, eu consigo gerenciar listas, tópicos, né, que são tipos, né, assuntos, né, que é aquele lead de interesse. Sincronizar com outros serviços ou segmentos também que eu posso, além das listas, eu posso segmentar por outros tipos de critério, esses leads, tá? Os formulários de inscrição, pontuação de contato, que é um lead score, que eu defino também as regras, tá? E tags, que eu posso ir adicionando tags aos contatos. Aqui do conexão com o Zorro Commerce, né, e com o Zorro Campaigns, a gente não tem aqui nessa conta uma integração, né, porque não tem um e-commerce, mas usando o Zorro Commerce, por exemplo, dá para integrar por aqui e fazer campanhas, por exemplo, de abandono de carrinho, né, a pessoa chegou no checkout lá, não finalizou a compra, ele entra numa campanha, por exemplo, de abandono de carrinho, tá? Aqui na biblioteca eu tenho toda a biblioteca de imagens, modelos de e-mail, que são os templates que eu vou criando, e eu posso ir adicionando eles em campanhas e modificando eles também, né? Modelos de fluxo de trabalho, que são automações, modelos de formulário e os anexos. E aqui depois eu tenho mais uma extensa área de relatórios, tá? Não vou me estender muito aqui, mas aqui dentro das automações aqui também, de Zorro, né? Eu consigo fazer aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês nessa conta aqui, tem 6 meses de nutrição. Então, nesse caso aqui, dessa conta aqui, é um SaaS. Então, a pessoa se cadastra, faz o trial, né? E depois que passar o período do trial, durante 6 meses, essa pessoa recebe e-mails de nutrição ali, né? Então, uma vez por semana, né? A cada 8 dias, basicamente, essa pessoa recebe um e-mail diferente. Tá? Então, aqui eu consigo ver também o que tem nesse e-mail, como é que é esse e-mail aqui, eu consigo editar eles também, ver todas as informações sobre esse e-mail. Então, dessa forma que a gente consegue fazer automações muito robustas, muito grandes, muito extensas, né, com vários tipos de movimentação de leads e segmentação de leads. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver qual que é a próxima ferramenta aqui. Vamos falar de Zorro Social. Zorro Social, ele é concorrente de MLabs, Ethos e Hootsuite, por exemplo, Buzz Monitor, né? Então, todas essas ferramentas de gestão de redes sociais, tá? Tem uma vasta lista aqui de possíveis redes sociais, inclusive algumas que eu nunca vi na minha vida. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês, tá? Então, tem algumas ferramentas aqui, por exemplo, Mastodon, nunca vi, Blue Sky também, não sei nem que rede é essa, tá? Mas tem aqui as principais... É tipo um Twitter. É bem semelhante ao Twitter, ao X. O Blue Sky. Blue Sky, show. Uhum. Então, é tipo o Twitter. Essa Mastodon, quando a gente falar só de Zorro Social, eu vou me especializar um pouquinho mais em Mastodon para trazer informação para todo mundo aí. Mas as principais tem todas, tá? Facebook, X, né, o antigo Twitter, LinkedIn. LinkedIn tem perfil e tem company page, tá? Instagram e Google Meu Negócio, YouTube, Pinterest, TikTok, Threads,
tá? Então tem todas ali, tem as integrações com outras ferramentas também. Então aqui na página inicial tem os relatórios sobre a evolução de cada rede social, né? Questão de total de seguidores, novos seguidores, postagem, alcance, engajamento, todas as informações aqui, as postagens também, as mais recentes aqui. Eu consigo ter mais informações aqui em relatórios, tem uma série grande de relatórios. Aqui em postagens, eu consigo ver as postagens. Para quem tem agência, por exemplo, e precisa de aprovação, tem toda essa questão aqui de aprovações também. Uma pessoa cria e espera a aprovação de um superior, que pode vir aqui e aprovar, né? Ou reprovar esse post, ou pedir para ajustar alguma coisa. Tem o calendário aqui das postagens também, né, que eu consigo ver o que está marcado aqui para essas postagens. Aqui em nova postagem eu consigo selecionar as redes sociais que eu quero também, né? Tem integração com a ZIA, que é a inteligência artificial da Zoho, uma das sócias da WebPic está lá nos Estados Unidos agora, num evento da Zoho, né, essa semana, recebendo informações das novidades, e ela mandou para a gente hoje que a ZIA já está recebendo novas funcionalidades, novos contextos, e ela já está ganhando superpoderes. Então, em um breve espaço de tempo aí, ela já vai estar começando a emparelhar aí com as LLMs de ChatGPT, Gemini, etc. Né? Então, a Zoho está começando a investir cada vez mais na IA própria, tá? Então, aqui eu consigo redigir as postagens, né? Botar imagens, textos diferentes, já adicionar comentários no primeiro comentário. Posso selecionar também o melhor horário, tá? Então, isso aqui é bem legal, que a Zoho, como ela tem essa inteligência de engajamento também, eu consigo selecionar o melhor horário com base no histórico das minhas postagens, né? Então, se no Twitter, às 3 horas da tarde é onde dá mais engajamento, no Twitter ele vai postar às 3 horas. Se no LinkedIn, por exemplo, é às 9 horas da manhã, ele vai postar às 9 horas da manhã no LinkedIn. Então, nada disso eu preciso descobrir o horário certo, tá? Eu consigo ir com base no histórico. Mensagens, tudo num lugar só, tá? Todas as caixas de entrada das redes sociais, todas num lugar só, e eu consigo conversar aqui com todo mundo que mandou uma mensagem, por exemplo, no Instagram, ou respondeu uma postagem lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, ou seja, em todas as redes sociais que estiverem conectados aqui aparecem as mensagens, tá? Então, aqui caixa de entrada também eu consigo ter todo o histórico dessas conversas, né, dessas respostas, né, também nas postagens. Aqui eu consigo monitorar as marcas, né, e fazer um monitoramento de outras coisas também. Não vou entrar no detalhe, porque depois a gente vai falar mais sobre o Zoho Social. Aí tem toda a parte de equipe também, né, então eu consigo colaborar com a equipe também, com algumas informações aqui. Tem formulários que eu posso conectar lá também com formulários do Facebook e do LinkedIn, quando eu faço ads, né, então preencher o formulário já cai direto aqui no Social também, para de repente algum tipo de automação, de uma mensagem de resposta. Então, esse é o Zoho Social. Então, ele compete aí diretamente com MLabs, Ethos e todas essas ferramentas de gerenciamento de redes sociais. Zoho Social tem também um pacote para agências, tá? Um pacote específico para agências, porque geralmente a agência cuida de várias contas. Então, o Zoho Social tem a tabela de preço normal, e no site ele também tem as informações sobre os planos de agência. Vou pedir para um dos guris aqui, do Caio ou o Léo, colocarem o link aqui de cadastro grátis lá nas ferramentas Zoho. Então, se vocês quiserem testar também as ferramentas Zoho, fiquem à vontade aí para clicar nesse link e criar uma conta. Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui de ferramentas? Eu tenho o Zoho Form. Zoho Form eu vou trazer para essa outra conta aqui. Então, aqui no Zooform, o Zooform ele é concorrente de Typeform, Google Form, todos esses forms da vida, todas essas ferramentas de criação de formulários, de pesquisas, deixa eu ver, beleza, show, tá aqui.
Léo, coloca para nós nas perguntas e respostas, por favor, que daí acho que aparece para todo mundo. Beleza. Tá nos dois já. Show, valeu, obrigadão. Então, aqui, por exemplo, nos formulários, não vou me aprofundar muito nisso daqui, porque ele é bem simples, mas extremamente poderoso, tá? Então, eu crio formulários aqui, já tem ou modelo em branco, ou eu posso criar com IA também, conversar com ela, dizer o que eu quero, e ela vai criando as perguntas e as respostas. Tem os templates, já que tem uma cacetada de template já. Tem os formulários lá que eu criei lá dentro do Zorro CRM, eu posso pegar um PDF também, passar para cá, e ele já captura essas informações, e também uma imagem, tá? Não consigo criar formulários de forma muito fácil. Então, aqui, por exemplo, é um modelo de um formulário bem simples, tá? Esse daqui é uma de lista de espera de uma ferramenta. A pessoa bota nome, sobrenome, telefone e e-mail, tá? Mas eu posso... Isso daqui tudo foi criado, né? Eu posso alterar esse fundo, posso alterar o tipo dessa caixa aqui, cores, etc. Então, posso alterar tudo. Deixa eu ver se eu tenho mais um outro formulário. Esse daqui já é um outro modelo, já que é uma calculadora de ROI, tá? Então, eu tenho também vários tipos de perguntas ali, né? De elementos para criar isso daqui é um slidezinho que eu vou adicionando aqui e a pessoa vai preenchendo as informações e aqui calculo o ROI, né? E eu tenho todas essas informações aqui, tá? Então, isso daqui daí, depois, por exemplo, se eu for enviar por e-mail, né, eu coloco as informações aqui e eu tenho essas informações lá no meu e-mail, tá? Então, esse daqui é o Zooform, então eu posso criar formulários, posso ter um relatório também desses formulários, né? Então, ver a quantidade de pessoas que preencheu aquele formulário, o tempo de resposta, né? O tempo de preenchimento, né? Ter toda a evolução das respostas, né? Se foi mais respostas A, mais respostas B, e todas as informações pertinentes sobre esses formulários. Vamos lá. Seguindo aqui, o que mais que a gente tem? Sales IQ. Vou voltar para essa conta aqui de novo e falar sobre Sales IQ. Sales IQ, deixa eu ver onde é que ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Sales IQ. Beleza. Sales IQ, ele é concorrente do GivoChat, Intercom e todas essas ferramentas de chat online, tá? Ele opera tanto com chat, live chat, né, que é aquele chatzinho que aparece no cantinho dos sites. Ele trabalha também com WhatsApp e outros canais, tá? Então, se for aqui, por exemplo, e ver os canais de mensagem, então tem o Messenger, tem o Telegram, Instagram, WhatsApp, Line e o WeChat, tá? Então, são essas conexões aqui que eu tenho, além, obviamente, do chat online, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso visualizar da forma que eu quiser essas etapas aqui. Nessa conta aqui, a gente colocou para ir vendo o aquecimento dos visitantes com base no número de visitas que eles tiveram. Então, a pessoa que pisa na primeira vez aqui nesse site aqui, que é qualifiquei.com.br, né, se vocês quiserem acessar aí, vai aparecer aqui na primeira visita. Se é a segunda visita, a pessoa já vai aparecer aqui. Se é a terceira ou a sétima visita dela, vai aparecer aqui. Então, com base nisso daqui, eu consigo ter gatilhos de disparar o chat para a pessoa, né? Sobe ali um pop-upzinho com uma mensagem específica, né? Se eu quiser colocar assim, por exemplo, bem-vindo de volta, né? Posso te ajudar em alguma coisa? Ou se a pessoa está há mais de X tempo, por exemplo, na página de preço, né? Eu posso colocar uma mensagem automática também, sobe um pop-upzinho ali, e assim, eu estou vendo que tu está com alguma dificuldade sobre qual plano escolher, posso te ajudar? Então, a gente consegue ter esses gatilhos para despertar o interesse da pessoa iniciar uma conversa, tá? Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver as pessoas pouco frequentes também, né? Que são as poucas vezes que visitaram um site. Eu consigo ver isso daqui de outra forma, tá vendo aqui, ó, uma visita, né? Tá essa pessoa aqui. Aqui eu consigo ver as pessoas que estão visitando a página, né, ou alguma página do domínio, né, que eu selecionei aqui. Essa imagem aqui é bem legal, parece um sistema solar, né? E tem essa outra visão aqui, que isso daqui também, tipo, isso daqui foi criado dessa forma, mas poderia ser por cargo, poderia ser por sistema operacional, poderia ser por qualquer outra coisa que eu queira colocar aqui nessas informações. Aqui eu tenho uma lista dos contatos, né? Então, dos chats ali, então, os ativos, os perdidos, os fechados.
Tenho toda a parte de visitantes também aqui, então, além dos visitantes, clientes potenciais, os contatos, as empresas ali, com base, lógico, no que eu tiver de informação dessas pessoas, né, e o que elas preencheram de informações nos contatos, ali no formulário de contato. Tem aqui a questão de mensagens, também eu tenho pop-upzinhos, né, lista de transmissão ali para mandar mensagens. Dá para fazer ligação aqui por dentro também do Sales IQ. Inclusive, se eu estiver falando com uma pessoa no chat, eu consigo ligar para ela dentro do chat também e ela atende lá, sem custo algum, tá? Isso é uma descagem VoIP. Então, ela já está comigo no chat lá. Se ela tiver com um fonezinho de ouvido lá, eu ligo para ela por dentro do chat do Sales IQ. Então, ao invés de, imagina que se eu tiver que fazer uma triagem, né, ou sondar sobre algumas coisas com uma pessoa, por texto eu vou demorar, sei lá, 20 minutos. Mando uma mensagem, no tempo dessa pessoa, essa pessoa responde, no meu tempo eu respondo de volta. Agora, se eu faço uma ligação para ela, às vezes em 5, 6 minutos ali está resolvido o caso, tiro todas as dúvidas, atendo e já evolui para uma negociação, por exemplo. Aqui tem toda a parte de avaliações, né, dos chats. Então, tem ao final de cada chat dá para colocar uma avaliaçãozinha simples, né, não chega a ser um NPS, só para botar ali como é que foi o atendimento, mas dá para ter essa avaliação de NPS. Todos os relatórios aqui também, então é bem completa essa parte de relatórios também, para saber sobre os chats, os atendimentos, os atendentes, tá? Tem uma série de respostas pré-definidas, que é aquela famosa mensagenzinha, quando tu aperta um barra, por exemplo, aparece ali, então, em vez da pessoa escrever tudo de novo ali, o atendente consegue ter todas essas mensagens rápidas. Perguntas e respostas aqui também, dá para criar uma base de conhecimento aqui dentro do Zoho Sales IQ, né, e já ter facilmente essas perguntas e respostas já, e uma série de outras funcionalidades aqui. Tá? Então, o Sales IQ, ele compete aí com o GivoChat, com o Intercom e todas essas ferramentas de conversa online, tá? Zoho Sign, vamos lá, eu acho que tá nessa conta aqui também. Vamos aqui para Zoho Sign. Vamos lá, Zoho Sign compete direto com DocuSign, OneDoc, todas essas ferramentas de assinatura de documentos online, tá? Então, aqui, a grande maioria, uma coisa bem importante, tá? A grande maioria das ferramentas Zoho tem plano gratuito, tá? E as que não têm plano gratuito, elas têm um trial bem extenso. Então, ninguém contrata Zoho no escuro, né? Tipo, mas não sei se vou testar. Testar é a coisa mais simples do mundo. Tem um linkzinho aqui no chat, clica ali, faz o cadastro, começa a testar as ferramentas, que uma hora tem certeza que uma delas vai te atender e vai fazer tu reduzir custo e otimizar aí o teu processo. Então, aqui essa ferramenta do Zoho Sign, ela é bem simples, tá? Bem prática de usar. Então, eu subo aqui um documento. Então, por exemplo, vou enviar um documento para assinatura. Eu subo aqui um documento, coloco aqui o e-mail da pessoa que vai assinar, o nome dela, né? E quantas pessoas são. Então, eu posso ir adicionando mais destinatários aqui. Quanto mais destinatários eu tiver, mais campos ali para assinatura desse documento. O Zoho Sign, ele cuida de tudo, tá? Preencheu isso daqui, confirmou, enviou, vai chegar para a pessoa lá o campo que ela precisa clicar, ela clica ali, como se fosse a assinatura dela, seleciona o modelo ali de assinatura dela, e vem de volta para mim a resposta, né? Então, eu consigo ver toda a evolução também desses documentos assinados, tá? Então, por exemplo, se eu clicar nesse daqui, eu consigo ver quem que assinou aqui, né? E se a pessoa assinou, né? Então, sempre quando eu assino e envio, vai ficar aqui, depois se a pessoa visualizar, já vem para cá, e assim que ela for assinada, finaliza aqui. Então, o Zoho Sign, ele cuida de tudo, o envio do e-mail, né? As notificações dá também para a pessoa, então se a pessoa demorar um dia para assinar, eu posso colocar essas automações também, um dia depois, 2 dias depois, 5 dias depois, até ela assinar, e a data de expiração desse documento para assinatura, né? Então, você tem que assinar até, sei lá, dia 15, dia 16 já expirou e ela não consegue mais assinar esse documento. Próxima ferramenta, Zoho Marketing Automation. Zoho Marketing Automation a gente vai abrir aqui nesta conta, tá? Vamos lá, Marketing Automation também é concorrente de RD Station,
HubSpot Marketing, ActiveCampaign, Brevo, né? E todas essas ferramentas de automação de marketing. Qual que é a diferença dela para o Campaigns, tá? O Campaigns, como eu falei, ele é mais voltado para relacionamento dos leads que já estão dentro de casa, né? Os contatos. E o Zoho Marketing Automation é mais voltado para captação de leads, né? Fazer também toda essa parte de inbound, mas muito mais voltado para captação. Por quê? Porque dentro do Marketing Automation, aqui então a gente tem um painelzinho, né? Que eu consigo ter as informações principais aqui, tá? Depois eu tenho mais informações também, mas aqui eu tenho a parte de contatos, então eu tenho todo o painel de contatos, então se eu clicar aqui eu consigo ver os meus contatos, né, total de contatos, né, as estatísticas ali, e daí os contatos aqui eu consigo exibir todos os meus contatos por estágio, né, se eu criar estágios daqui e definir, né, o que está mais pronto para compra e tal, né, MQL, etc. Tenho listas, tenho segmentos, eu vou falar mais disso depois quando a gente fizer um específico do Marketing Automation. Os tópicos, a qualificação de leads aqui também, que é a pontuação que eu dou para esses leads com base em algumas ações, então eu posso ir ligando e posso mudar aqui a pontuação, né? Então, para e-mail aberto eu dou 10 pontos, para e-mail clicado eu dou 15 pontos, para, descadastro eu tiro tantos pontos, tá? E toda essa parte de atribuição de leads também, para criar relatórios específicos, tá? Isso daqui é o principal diferencial, desculpa, do Marketing Automation para o Zoho Campaigns, tá? Marketing Automation tem a parte de formulário de inscrição, mas tem também as landing pages. Então, aqui eu consigo criar landing pages de arrasta e solta. Vou dar 2 exemplos aqui, por exemplo. Esse exemplo aqui é de uma landing page criada pelo Marketing Automation. Então, eu tenho as análises aqui, né? Essa landing page, ela não está operando, né? Mas acho que ela só foi criada aqui e não foi publicada. Deixa eu ver essa daqui. Aqui já tem algumas informações. Então, aqui é um testezinho, né? Tem vários templates aqui dentro do Marketing Automation. Dá para mandar push também lá para o CRM, né? Para avisar que determinada pessoa visitou uma landing page, fez alguma coisa na landing page. Deixa eu ver se essa daqui eu acho que tem alguma coisa. Deixa eu ver. Não. Mas basicamente para criar landing page também é super simples, tá? Eu venho aqui, dou um nome para landing page, depois eu escolho o modelo que pode ser em branco ou tem uma cacetada de modelo disponível ali também, e é no modelinho de arrasta e solta, bloquinhos, né? Então, puxa um bloco de imagem, um bloco de texto, um bloco de colunas, né? E daí eu vou editando ela do jeito que eu quiser, ou eu posso pegar o modelo e modificar ele inteiro se eu quiser, ou mudar só texto, mudar só imagens, tá? Aqui dentro das jornadas, né, quem participa, por exemplo, dos webinars aqui, recebe os e-mails de inscrição e esses e-mails eles são criados aqui nas jornadas, né? Então, aqui, por exemplo, é uma jornada que foi criada, né? Então, pessoas que estão em determinado segmento aqui recebem um e-mail, daí tem um atraso de tempo, né? E eu defino esse atraso de tempo e os dias que é para ocorrer, e depois vai receber o próximo e-mail, tá? Então, eu posso criar essas jornadas aqui de forma bem maior. Por exemplo, se eu olhar essa jornada aqui, ela tem bem mais e-mails aqui e é uma regra um pouco mais extensa de envio de e-mails, tá? Então, isso daqui, por exemplo, foi pós-evento, né? Pós-CMO Summit, todo mundo que passou no nosso stand lá se cadastrou num formulário e recebeu essas informações aqui. Isso aqui já estava tudo pronto antes do evento, então, depois do evento não precisou ser feito nada, tá? E teve esse relacionamento com os leads ali, tá? Então, aqui tem toda essa parte de planejamento também de marketing, tá? Então, eu não vou abrir aqui porque tem dados sensíveis, mas eu posso fazer um planejamento de marketing com investimentos de marketing ao longo do ano. Isso tudo para metrificar a ROI de cada campanha, tá? Então, eu posso dizer que eu vou investir em ads, tanto em ads em determinado mês, vai ter um evento em outro mês, né? E tudo isso eu consigo metrificar ali para ver exatamente o que está gerando de ROI com base nos leads e nas vendas que eu realizo. As campanhas, né? Campanhas é diferente das jornadas, né? Campanha de disparo único, então tem campanha que eu posso disparar por e-mail, por social, por SMS, por WhatsApp
e por pop-up de engajamento. Pop-up de engajamento é para interno, né? Tipo, o site, quando tu clica lá no sininho, por exemplo, né? Que Open Sign, por exemplo, né? Tu faz toda essa parte de pop-up ali de engajamento. Tá? Tu pode também ter os pop-ups de exit pop-up, por exemplo, né? A pessoa arrasta para sair da tela ali, aparece aqueles pop-ups de resgate. Então dá para ser tela cheia, dá para ser num cantinho, dá para ser flutuante no meio, né? Então tem vários tipos de pop-up, tá? As análises aqui é o Page Sense, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais, mas aqui eu tenho todo um relatório da visitação das páginas criadas aqui dentro do Marketing Automation, tá? Então, aqui eu tenho todo o comportamento dos leads, tem mapa de calor, tenho as páginas visitadas, as metas que eu defini aqui também, né? Então, conversão em algum formulário, por exemplo. Então, tem todas essas análises aqui, e aqui na biblioteca eu tenho, obviamente, os modelos, né? Que eu tenho as imagens, arquivos, modelos de e-mail, modelo de WhatsApp, para ser enviado. Como ali na jornada que eu mostrei para vocês, ali só tinha e-mail, né? Mas se eu conectar com a API oficial do WhatsApp, por exemplo, eu consigo usar também o WhatsApp dentro dessas jornadas, né? Então, receber um e-mail, por exemplo, 2 dias depois não abriu aquele e-mail, vai receber um WhatsApp, por exemplo, né? E esse WhatsApp pode dizer alguma coisa referente ao e-mail, né? Pô, te mandei e-mail, não sei se tu chegou a ver e tal. Só que, obviamente, quando eu trabalho com o WhatsApp API oficial, essas campanhas, elas são com templates prontos, né? Então, eu consigo colocar variáveis nesses templates, né? Nome da pessoa, nome da empresa, alguma variável sobre produto, serviço, etc., né? Mas não pode ser uma mensagem totalmente nova, totalmente diferente, tá? É um modelo pronto. Vencemos aqui Marketing Automation. Zoho Survey. Deixa eu ver se o Survey eu abro nesta outra conta aqui. O Survey, ele é parecido com o Zoho Form, tá? Só que o Survey, ele é mais voltado, como o próprio nome diz, ele é mais voltado para pesquisas, né? Então, tu vai fazer pesquisas de várias formas diferentes. Inclusive, tu pode adicionar isso numa esteira, numa automação, ou dentro do Marketing Automation, dentro do Zoho Campaigns, ou dentro do próprio Zoho CRM, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma pesquisinha de NPS, né? Então, essa pesquisa aqui de NPS foi criada aqui, mas ela é disparada lá pelo Zoho CRM, por exemplo. Então, tem uma jornada lá, que depois que vira cliente, X tempo depois, né, 60 dias depois, não me engano, vai um e-mail, por exemplo, com esse NPS de clientes. E daí tem as informações aqui sobre esse NPS, né, sobre esse formulário. Consigo mudar layout também, mesma coisa, né? Arrasta e solta. Vou criando as informações aqui, vou adicionando. Deixa eu só ver se vai carregar aqui para mostrar para vocês. Então, isso daqui também é funcionalidade pronta, né? Então, eu digo que eu quero um tipo de pergunta aqui que tenha escala numérica, né? E daí a pessoa só clica aqui, por exemplo, né? E confirma. E daí vai depois para uma página de obrigado. Então, tem tanto web quanto um pop-upzinho que eu posso colocar, por exemplo, numa página, né? O cliente, eu posso... Imagina que eu tenho um SaaS, por exemplo, né? E eu posso colocar isso daqui no SaaS na área do cliente, quando ele loga, né? Então, e posso botar isso daqui para aparecer em determinado tempo, tá? Então, dentro do survey, ele é basicamente para isso, tá? Para pesquisas. E daí pode ser pesquisa de satisfação, CSAT, NPS, pesquisa sobre jornada de compra, pesquisa sobre uma funcionalidade específica, né? Então, por exemplo, a gente já rodou pesquisa também sobre funcionalidades, né? O que o público gostaria de ter sobre funcionalidades, né? E daí tem algumas opções ali e a gente elencou, né, a mais votada para colocar de forma prioritária no roadmap, tá? Então, aqui eu consigo ter todos esses relatórios também dessas pesquisas, as respostas, resposta individual. Então, ele também é concorrente ali do Zoho Form, do Google Forms, Form, etc, tá? Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Já estamos se estendendo um pouquinho mais, vamos lá. Zoho Sites. Sites também, vou abrir nessa conta aqui. O Zoho Site, vou ser bem sincero, tá?
ZooSite é uma ferramenta que é para quem realmente não tem a possibilidade nenhuma de criar site fora, né? Ou não tem habilidade técnica, não mexe em WordPress, não mexe em Webflow e qualquer outro criador de site, tá? Ele supre essa necessidade porque ele é inteiramente arrasta e solta, tá? Então, ele já tem alguns modelos aqui, alguns tipos de categoria que eu vou selecionar aqui, e ele é de arrasta e solta, muito parecido com landing page, só que obviamente é para construção de site. Mas ele não é uma ferramenta para substituir um site profissional, tá? Ele é um quebra-galho, sendo bem sincero para vocês. Eu não vou mostrar muito do site aqui, porque é uma ferramenta que realmente ajuda quem não tem conhecimento nenhum, quem não tem habilidade nenhuma de criação de site, ou não quer pagar uma hospedagem, né? Por dentro do site que tu hospeda teu site, e daí tu compra o domínio que tu quiser, por exemplo, né? Tipo .com.br, .com, e tu cria o teu site a partir de modelos também, vai editando fotos, imagens ali. Ele é bem fluido, mas ele é engessado ao mesmo tempo, né? Tipo, não consegue fazer qualquer coisa, não dá para fazer qualquer animação, transição, etc. Né? Então, ele é um construtor de site básico, né? Para quem precisa de alguma coisa simples. Mas já é melhor do que não ter site, né? Sempre vai ser melhor que não ter site. PageSense, deixa eu ver onde é que eu vou mostrar o PageSense. Vou mostrar aqui, nessa conta aqui mesmo. PageSense, ele é concorrente do Hotjar, do Clarity, né? E todas essas ferramentas, deixa eu ver outro, PostHog, todas essas ferramentas de análise de sites e visitantes, tá? Então, aqui eu posso criar projetos, por exemplo, pode ser... Imagina que eu tenho um site e um blog. Eu posso ter um projeto de site e um projeto de blog, né? E analisar coisas diferentes em cada um deles. Vou pegar aqui no site, por exemplo, principal da Webpick, e daí aqui eu consigo ter informações tanto de web quanto mobile, né? Dos visitantes, né? Quantidade de visitantes, page views e tal. Todas essas análises aqui. Tá? Então, eu não necessariamente preciso de um Google Analytics para mim analisar, e é muito mais simples que o Google Analytics, né? Obviamente que o Google Analytics vai ter muito mais coisas que aqui no PageSense não tem, mas aqui tem coisas extremamente úteis que no Google Analytics não tem, tá? Então, se eu pegar aqui em Analytics, eu consigo ter todas as informações sobre os canais, né? Ou seja, sobre as fontes desse meu tráfego, né? Se foi direto, orgânico, se foi pago, se foi de referência de alguma outra fonte, né? A fonte versus o meio, né? Então, qual que foi a fonte principal? Então, aqui foi orgânico de Google, né? Ads de Google, né? Aqui uma referência de Zoho, veio lá do Zoho CRM, tá? Então, aqui eu tenho outros tipos, país também, então consigo ver de onde é que vem o meu fluxo, meu tráfego. Aqui eu tenho sobre as páginas, né? Então, o comportamento das páginas entre si, então quais são as páginas que recebem mais visita, quais são as páginas que têm um tempo médio maior, né, de leitura, as entradas, a taxa de retorno, né, que é a taxa de conversão lá, a taxa de saída também, né, quantas pessoas que entram naquela página e saem na mesma página, né, ou seja, não visitam mais nenhuma outra página. Sobre as páginas de destino também, né, tipo as páginas que as pessoas chegam diretamente, páginas de saída, ou seja, só as páginas que as pessoas saíram, né? Tipo, a página que gera mais saída, e daí, com isso, eu consigo analisar se eu preciso mudar essa página, né? Diferente, por exemplo, se for uma página de obrigado, né? Então, se ela tiver uma saída na página de obrigado, sinal que está chegando bastante lá na página de obrigado e está tudo certo, tá? Tem essa parte de tracking aqui, que eu consigo criar objetivos em cima de cliques, em cima de tempo de visitação, número de visitas, vários tipos de conversão também, tá? E toda a minha análise de funil aqui para ver se eu evoluo. Por exemplo, funil aqui eu consigo fazer um checkout multi-step. Então, imagina que meu checkout lá tem 5 etapas, né? Dados principais, dados pessoais, dados de endereço, dados de faturamento e página de obrigado, por exemplo. Né? Eu consigo analisar esse funil aqui e ele me gera um drop-off, ou seja, consigo ver qual que é a etapa que a pessoa está saindo mais, né? Que a galera tá saindo mais daquele funil. Essa parte de análise aqui é bem legal,
porque eu consigo fazer análise tanto de mapa térmico, né, quanto análise dos formulários, e também tem a gravação das sessões. Então, se eu clicar aqui nessa página aqui, eu consigo ver o mapa térmico, ou seja, aonde que as pessoas veem mais, que daí sempre a primeira dobra que vai ser a mais quente, obviamente, né, porque é a primeira entrada das pessoas, e daí depois é que não carregou aqui ainda, né? Mas depois vai carregar também o mapinha de calor aqui, tá? Então, saber o mapa térmico é exatamente a questão de onde as pessoas clicam mais. Aqui eu peguei uma página que é short, que ela é curta, ela é só aquele formulário aqui. Mas deixa eu pegar Desk Short, deixa eu ver se é essa daqui. Vamos ver essa daqui. Acho que essa daqui é de uma página maior. Isso. Daí aqui eu consigo ver exatamente onde que as pessoas clicaram mais, né? Então aqui esse botão aqui está funcionando bem, né? As pessoas clicaram um pouquinho no outro botão ali também. Então aqui eu consigo ver todo o mapa de calor dessa página para ver onde é que as pessoas clicam mais e onde elas param mais o mouse, tá? Aí o Scroll Map, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Então ela vai ficando verdinha aqui, vai ficando pior ao longo da página, obviamente, né? Então aqui tem toda a análise, além da cor também eu consigo ver, né? Então, tipo, 33% dos visitantes vieram até aqui, aí vai caindo, né? Depois 32%, 30%, né? 22%, e assim por diante. Mapa de atenção também, para saber exatamente para onde que as pessoas mais consideram na página ali, tá? Então, eu tenho essas camadas aqui de análises aqui dentro. Deixa eu ver só uma coisa das gravações aqui, que é bem legal isso daqui. Aqui, gravação. Gravação, eu consigo gravar a navegação da pessoa, né? Então, eu consigo ver exatamente a pessoa navegando na minha página para saber onde é que ela para mais, se de repente ela está com dúvida. Ó, então, essa pessoa aqui foi navegando, foi vendo os pontos, provavelmente não leu muita coisa, então talvez essa daqui navegação tenha pego de algum de nós aqui da própria WebPick, tá? Que deveria estar mostrando a página e tal. Então, eu consigo ver aqui, né? E consigo ignorar as pausas também, para ter uma navegação mais rápida. Isso é bem útil para mim conseguir ver o desempenho da página e se as pessoas estão fazendo o fluxo definido, né? Dentro da página ali, ou precisam de alguma ajuda, tá? Ou precisa de alguma correção. Vamos lá. Tem toda essa parte de interação, que tem os pop-ups aqui, como eu falei também, que tinha lá no Marketing Automation, tem pop-up de tela cheia, tem pop-up central, tem pop-up aqui do lado, então tem vários tipos de pop-up, tem notificação push, que quando eu ativo isso e a pessoa ativa lá, eu posso mandar uma notificação e vai no navegador dela, né? Então, se ela estiver em qualquer site dentro do navegador, vai aparecer essa notificação, assim como o mobile também. Né? Então, a pessoa não precisa nem estar navegando no site, vai uma notificação lá para ela. Os testes AB, que são bem legais também, então dá para fazer divisão de URLs. Nesse site aqui a gente fez essa divisão, então um pouco do público que entra nessa página, nessa landing page, vai ver uma página curta, só com formulário, e outra vai ver uma página extremamente longa. Isso para a gente validar hipóteses de growth, né? Então, eu acho que uma página mais curta vai converter mais. Beleza, eu acho, não me adianta muita coisa. Vamos fazer um teste AB, que foi exatamente isso que aconteceu. Eu vi uma página longa, né? E uma pessoa disse, cara, eu acho que está muito longa essa página, as pessoas não vão ler, né? Eu não leio tudo isso de página, e eu acho que uma menor vai gerar mais resultado. Aí eu, beleza, então vamos criar o teste aqui. A gente fez o teste. De 51 visitantes da página original, ou seja, a página longa, tivemos 3 conversões. De 45 usuários na página curta, a gente teve uma conversão. Ou seja, a página longa converteu 5,88% e a página curta converteu 2,22%, ou seja, menos da metade. Então, isso significa que a versão inicial ela estava melhor, estava certa, ela converte mais. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer vários outros testes AB, também não só de links, mas também de coisas. Eu não gosto dessa frase. Essa frase eu acho que não converte, ou esse botão não converte nessa cor. Beleza, vamos fazer um teste. Então, para algumas pessoas vai aparecer verde,
e com uma frase, para outras pessoas vai aparecer vermelho e com outra frase, né? E depois de um tempo a gente analisa e vê o que converte mais. Então, essa parte de personalização aqui também, então consigo editar algumas coisas da própria landing page, tá? Então, o PageSense, ele é para isso, é para análise de páginas, análise de sites, muito completo, que consegue me dar toda a visão que a Analytics me dá, mas consegue me dar também uma avaliação de experiência do usuário, né? Com gravação de tela, com mapa de calor, e todas as informações que eu preciso ali para ter páginas de altíssima conversão. Chegando nos dois últimos aqui, landing page. Cara, landing page eu nem vou mostrar muito, porque o landing page ele tá dentro lá do Marketing Automation, falei um pouquinho deles, e ele é lá dentro do Marketing Automation é o landing page que tá lá dentro. Então, landing page é para criar páginas, né? Então, eu boto aqui um domínio e vou criando um projeto, né? E eu crio as páginas aqui dentro do próprio landing page. Então, vamos pegar essa daqui, por exemplo. Teste dificilmente tem coisas muito criadas, né? Mas aqui acho que a gente consegue pegar alguma informação aqui. Deixa eu ver se vai carregar aqui. E daí aqui o Landing Pages, ele também tem o PageSense por trás, tá? Então, vocês podem ver aqui que tem, por exemplo, otimizar. Daí eu consigo fazer testes AB, também consigo fazer outras criações, né? Como eu previa, esse daqui não tem absolutamente nada. Mas o landing page é a mesma estratégia de arrasta e solta, tá? Então, eu estou olhando para o lado aqui, porque a minha câmera está aqui na frente, mas a tela que eu vejo vocês está aqui do lado. Mas o landing pages, ele é arrasta e solta blocos. Tem vários modelos ali também de landing pages prontos, tá? A gente vai fazer um webinar falando só de landing pages também, não se preocupe. Tá? Mas aqui é só para dar uma pincelada. Porque agora, chegando no Backstage, o Backstage, eu vou abrir nessa outra conta aqui, o Backstage, ele é muito legal, tá? E pouca gente fala do Backstage, tá? Vou falar por quê para vocês, que ele é legal. O Backstage, ele é um concorrente direto da Simpla, de Pense no Evento, me ajudem aí mais dessas ferramentas de eventos aí. Mas os que eu conheço mais é o Who, né, .com. Então, todas essas ferramentas de gestão de eventos, onde eu gero ingresso, né, e eu cobro por esses ingressos e tal, eu consigo fazer no Zoho Backstage, tá? E eu fiz, por exemplo, um evento no ano passado, que foi uma imersão de LinkedIn, foi presencial, foi aqui em Florianópolis, e eu fiz ele inteirinho pelo Zoho Backstage. Então, dentro do Zoho Backstage, eu criei a página do evento, a página de registro, que já tem pronto, já, né? Então, eu só editei os textos, os e-mails que iam ser enviados também, eu só editei o texto. Então, a pessoa entrava na página criada pelo Zoho Backstage, fazia o cadastro no formulário criado pelo Zoho Backstage, concluía a compra, eu integrei a minha conta com o Mercado Pago, então a pessoa pagava ali pelo Mercado Pago, mas dentro do Backstage, e já recebia o e-mail de confirmação do evento, tá? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver os eventos passados. Aqui, ó, por exemplo. Né? Foi esse evento aqui. Então, aqui eu tenho todas as informações dos registros, né? Então, o valor total dos ingressos, né? Ó, eu divulgando dado sensível. Paciência. Então, aqui deu quase 3 mil de venda de ingresso, deu 16 pessoas registradas, todo mundo fez check-in, né? Ninguém faltou no evento. Aqui não teve nenhum reembolso, né? Então, aqui eu coloquei uma cota máxima de ingressos a serem vendidos, se não me engano, acho que eram uns 30, por aí, mais ou menos, tá? Então, teve 16. Aqui o site do evento, tá? Então, se eu visualizar aqui a página criada no Backstage aqui, já peguei um modelo pronto, alterei texto, alterei imagem aqui, e estava aqui, era simplesinho, né? Tipo, só que daí tinha mais informações, como ele já terminou aqui, não tem mais as informações, mas tinha tudo aqui pronto, né? E daí eu poderia cadastrar expositores aqui também, então se é uma feira, se é um evento maior, eu posso cadastrar os expositores, posso botar as cotas desses expositores também para venda.
Então, eu tenho todo o registro das pessoas aqui, né, que se cadastraram, já caía aqui para mim também, de ingresso com desconto. Eu posso gerar desconto também, cupom, né? Então, tem aqui código promocional. Então, tem aqui vários códigos gerados. Então, imagina que eu estou fazendo um evento e eu vou ter alguns influenciadores. Então, eu crio código aqui para o influenciador. Então, bota lá, Regis 20, a pessoa vai ganhar 20% e eu consigo ver quem que gerou mais retorno desses meus influenciadores, por exemplo, né? Aqui que eu falei para vocês dos expositores, então consigo cadastrar aqui as cotas diferentes, tá? Todo o design, a parte de e-mails tem tudo por aqui também, né? O e-mail de registro, né? Quem vai enviar, por onde que vai enviar, as formas de envio. Então, tem tudo dentro aqui. Tudo que eu tenho no Simpla, por exemplo, no Pensa no Evento, eu tenho aqui também, né? Com a diferença que se eu não pago nada por isso, né? Tipo, não pago uma porcentagem, né? Se eu tiver o Zorro Backstage ou um pacote que ele tenha, e eu conecto com a forma de pagamento que eu achar melhor. Então, por exemplo, eu sei que o Mercado Pago me cobrou muito menos que o Simpla me cobraria, né? E eu tenho toda a liberdade aqui de fazer tudo do jeito que eu quiser, tá? Então, esse daqui é uma ferramenta que eu gosto muito e todos os eventos que eu faço são aqui por dentro do Backstage, tá? Então, vale a pena bastante usar ele e ele atende tranquilamente aí a necessidade de organização de eventos, independente se o evento é pequeno, se o evento é gratuito, né? Até evento gratuito também, não precisa cobrar, né? Se tu quiser fazer um evento gratuito, mas tu já tem toda essa parte de lógica de registros, formulários e tal, tudo isso de forma muito simples. Gente, vencemos aqui todas as ferramentas que eu queria mostrar desse pacote de marketing, tá? Teve alguma dúvida aí pendente? Foram respondidas todas? Nenhuma dúvida pendente? Show de bola. Então, só para finalizar aqui, a gente passou por todas as ferramentas de marketing aqui. No próximo, a gente vai falar sobre ferramenta de e-commerce, né? Vou trazer uma visão um pouco mais densa dessa ferramenta do Zorro Commerce aqui e as ferramentas de atendimento ao cliente. Então, tu não precisa gastar mundos e fundos com Zendesk, né? Com ferramentas de acesso remoto, com ferramentas de agendamento de visita, de reuniões, etc., tudo isso a gente consegue fazer com o Zorro CRM, tanto atendimento online quanto atendimento em campo também. Vocês vão ver isso no próximo webinar. Então, semana que vem, quarta-feira, às 2h da tarde, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, estaremos aqui falando de ferramentas de suporte ao cliente e ferramentas de comércio eletrônico aqui do Zorro. E em breve a gente manda mais informações aí. Caio, muito obrigado. Léo, muito obrigado. Tá aí. Obrigado, Regis. Obrigado, gente. Tamo junto. E bora para mais webinars aí. E qualquer dúvida, acione o WebPix. Esse vídeo vai estar lá no YouTube, então se tu já estiver olhando no YouTube, aqui na descrição desse vídeo vai ter todas as informações sobre o WebPix, sobre Zorro também, para te criar tua conta gratuita, fazer o teste nas ferramentas. E principalmente, saiba que tu pode contar com uma consultoria de primeira linha, que é a WebPix, para te ajudar a evoluir nos teus negócios aí. Então, beleza, gente? Boa semana para todo mundo e até o próximo. Até a próxima. Falou! Valeu!